Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar sua mente, o seu coração, nossa mente e nosso coração, no dia que se chama hoje, com mais um devocional. Hoje eu tô mais tarde aqui, né? Eu vou tentar, gente, em nome de Jesus, gravar esses devocionais sempre às 9 da manhã. Em nome de Jesus, a partir de amanhã. Amém? Só não consigo no domingo porque a gente tem um café com a palavra. Mas é com muita alegria que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre um aprendizado prático da leitura de hoje, né? Que é muito desafiador, já que a gente está lendo Levítico. É muito desafiador. Antes de ler, eu falei, Senhor, o que eu tenho que aprender para minha vida e o que eu tenho que passar para meus irmãos dessa leitura. Daqui a pouco é o culto, né? Aqui no Padre Libério, o Ministério Fogo e Luz, o culto começa às 18h30, então esse devocional não vai ser longo, mas eu queria falar algumas coisas que Deus falou no meu coração. A leitura de hoje, gente, foi a leitura do capítulo 7, 8 e 9 do livro de Levítico. E duas coisas Deus falou muito forte no meu coração. Oi, minha querida! Boa noite, paz do Senhor Jesus. Obrigada, viu? Ivonete falando que eu tô linda. A gente arruma de vez em quando, né, gente? Tem que arrumar, verdade. Então nós lemos 7, 8 e 9 e eu queria falar de duas coisas que eu aprendo com a leitura desses 3 capítulos de hoje. Para a gente entender melhor, o livro de Levítico no capítulo 7, Deus vai dar algumas instruções adicionais, falando sobre a oferta pela culpa, como que deveria ser, como que o sacerdote deveria fazer. Lembrando, gente, que o sacerdote sempre tinha parte da oferta. Então, aqui nós lemos que, por exemplo, foi imolado um cordeiro. Então, a coxa dele, se eu não estiver enganada, eu sei que é coxa, agora eu não... aqui tá falando a coxa e o peito são para Arão e para os seus descendentes, quando ofertar uma oferta de paz. Aí eu não falou exatamente, não tô vendo aqui o que é. Se é um novilho, um cordeiro, um carneiro. Mas eu acredito que toda oferta, né, que for enviada ao Senhor, né, que no início a gente leu que a oferta ela pode ser oferecida como um novilho, que é um bezerro. Ela pode ser ofertada como um cordeiro, e outros animais, né, que a gente leu aqui. Deixa eu achar aqui de novo, ó. Aqui do holocausto, gado, ou pode ser ovelha ou cabra. Gado, ovelha ou cabra. Por que o sacerdote tinha parte nessa oferta, gente? Porque o sacerdote, o trabalho dele era trabalhar para o Senhor. Então entendam, o trabalho do sacerdote, ele não tinha uma porção de terra em Israel que era dele. O sacerdote e os levitas não tinham uma porção de terra que pertencia a eles. Por quê? Porque o ofício deles, o trabalho dele era trabalhar para Deus. Então, o que acontecia? Quando os israelitas, levavam ofertas para Deus, os sacerdotes tinham direito em parte daquela oferta. Boa noite, Dona Piedade. Amém. Deus te abençoe também. Saudade da senhora. Então, gente, por que ele tinha essa parte? Porque ele não trabalhava. Então o que sustentava o sacerdote, ele trabalhava, gente, desculpa, ele não trabalhava para si mesmo, ele trabalhava para Deus. Então o próprio Deus dava para ele o sustento. Deus é tão certo em tudo que ele faz, gente. Ele tá falando, ó, vocês vão trabalhar para mim, mas não se preocupem, porque eu vou prover todo o necessário. Jesus deixou isso bem claro lá em Mateus 6, pra gente voltar para esse lugar de provisão. Não que todo mundo vai viver do ministério, né? Mas desse lugar de confiança. Enquanto você faz para o Senhor, Ele também provê para você. Enquanto você cuida daquilo que é dele, Ele também vai cuidar das suas necessidades. Jesus deixou isso claro. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Que outras coisas? Comida, bebida, roupa para vestir, né? Que era isso que Jesus estava falando. Não preocupeis com o que vai comer, não preocupeis com o que vão vestir, não se preocupem com essas coisas, porque o Pai de vocês sabe que você precisa delas. Você só preocupa em agradar a Deus. Gente, essa é a nossa preocupação. Agrade ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então o povo, os sacerdotes, eles não trabalhavam para Deus e mendigavam. Deus estabeleceu que parte da oferta que era entregue para Ele daria parte dessa oferta para os sacerdotes.
E aí, gente, o que eu queria falar com vocês é sobre a oferta de paz. Na minha Bíblia aqui fala oferta de paz. Algumas traduções vai falar ofertas pacíficas. Essa oferta de paz, ela não era obrigatória. Preste atenção nisso. A oferta pacífica, ela não era obrigatória. A pessoa ia e ofertava para Deus algo que Deus não pediu. Muitas das vezes para expressar gratidão. Versículo 11 do capítulo 7. Aqui nessa versão da NVT fala assim, ó, se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal oferecido deve ser assim, assim, assim. E isso que eu achei muito interessante, eu queria comentar com vocês. Tem coisa, gente, que nós vamos fazer para Deus, Deus não pediu. Mas se é para Deus, se o nosso coração está voltado para agradá-lo, ele vai receber como uma oferta pacífica. Sabe, muitas vezes algumas pessoas me perguntam assim, mas por que você fez isso? Vou dar um exemplo. Por que você fez esse jejum prolongado? Você acha que Deus te pediu esse jejum? Aí esses dias eu fiquei pensando nisso. Talvez Deus não tenha me pedido, mas eu fiz para Ele. Eu fiz por causa dele. Eu ofereci para Ele algo que mesmo que Ele não tenha me pedido, eu sei que Ele recebeu. Porque foi de coração, não foi para mostrar para os homens, não foi para emagrecer, não foi para conquistar coisas, bens materiais. Então, quando a gente faz algo para Deus, a gente pode ofertar para Deus. Deixa eu te falar, você pode oferecer para Deus alguma coisa que Ele não te pediu. Mas isso é bíblico, Lorena. Eu tô falando que, acima de tudo, o som do seu coração é para Deus mesmo. Eu quero entregar para Deus um tempo maior, eu quero entregar para Deus o dízimo do meu tempo. Então eu vou tirar 10% de 24 horas e nesses 10% eu quero buscar o Senhor. Você acha que ele vai achar ruim, gente? Fala a verdade. Você acha que Deus vai achar ruim que você está ofertando 10% do seu dia em oração, leitura bíblica, estudo da palavra, devocional? Tem certeza que ele não vai achar ruim. É claro que a gente precisa ser sábio, né? Sensato. Tem que buscar do Senhor qual que é a vontade dele. Mas vai ter coisa que você vai ofertar para o Senhor como um filho que só quer agradar o pai. A oferta pacífica tinha ofertas que eram obrigatórias. A oferta da culpa, por exemplo. Você pecou, tem que dar essa oferta. Né? Isso lembrando que é a antiga aliança. Hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente se arrepende do nosso pecado, confessa e clama a Jesus, porque Jesus fez propiciação pelo nosso pecado. Então, quando a gente crê em Jesus, confessa o nosso pecado e abandona o pecado, somos então limpos da nossa iniquidade. Naquela época, quem pecou precisava ofertar um holocausto, um sacrifício. Mas a oferta de paz não era obrigatória. O que você pode oferecer para o Senhor pelos benefícios que Ele tem feito por você? Como diz Salmo 116, o que darei eu ao Senhor? Gente, tudo que nós fizéssemos seria pouco, infinitamente mísero diante de tudo que Deus faz por nós. Mas será que nós temos também nos esforçado para agradar o Pai? Sabe, algumas pessoas me perguntam, eu deixei de beber refrigerante, você acha que Deus recebe? Tá. Primeiro que refrigerante não vai fazer bem mesmo. Então você está cuidando do corpo, já é bênção. Você está cuidando do corpo, você está adorando a Deus. Mas se você tirou uma coisa do que você geralmente faz para agradar a Deus, só para agradar a Deus, você acha mesmo que Ele não vai receber? Você acha mesmo que Ele não vai se agradar? Então, essa oferta pacífica é de algo que a gente pode oferecer para Deus, mesmo sem Ele ter pedido. Gente, o jejum pode salvar a vida de alguém? Não. Ninguém é salvo por obras. Ler mais a Bíblia durante o dia vai salvar a vida de alguém? Não. A salvação vem pela fé. Mas quando você faz algo para agradar a Deus, quando você fala, Senhor, esse ano eu vou terminar a leitura da Bíblia, eu vou ler a Bíblia toda. Senhor, esse ano eu faço um compromisso de não, ver redes sociais porque eu quero não me distrair. Sabe, gente? Eu amo quando nós fazemos renúncias, quando é para o Senhor, porque eu sei que Ele recebe. Essa oferta pacífica não era algo que Deus pediu, mas as pessoas faziam por gratidão. Pensa o que você pode fazer para agradar a Deus durante essa próxima semana. O que você pode fazer que você acha que Deus vai se agradar? Pensa aí e coloca em prática e apresenta para o Senhor. Fala assim, essa semana eu quero fazer isso. Me dá força para fazer e recebe como uma oferta pacífica. É claro que, gente, a antiga aliança nós não precisamos cumprir, a não ser a lei moral, porque Deus não muda e os princípios dele não mudam, né? Não quer dizer que a gente não precisa obedecer a Deus nem viver os princípios da palavra dele. O que a gente não precisa mais é a lei cerimonial de pegar o animal, de matar, de aspergir o sangue no altar, né? A gente não precisa mais fazer isso, mas a lei moral a gente deve seguir.
que é respeitar o irmão, amar o próximo, não caluniar, não mentir, não matar. Isso aí não mudou, né? Então ofereça para o Senhor algo, uma oferta de gratidão nessa semana. Deus vai colocar no seu coração, tem certeza, se esforce, pergunte para Ele. Outra coisa que é muito interessante, gente, é que os sacerdotes foram consagrados, né? Os sacerdotes quem eram? Arão, que era o irmão mais velho de Moisés. Mesmo até a irmã André falou sobre isso, eu quero repetir novamente, gente. Deus ainda permitiu que aquele homem fosse sacerdote, mesmo depois de ele ter feito aquele bezerro de ouro. Gente, Deus é tão misericordioso. Deus é muito misericordioso. Esse Deus, ele é um bom pai. Mesmo Arão tendo feito aquele bezerro, mesmo Arão tendo desobedecido, Deus ainda executou a vontade dele na vida de Arão. Deus não desistiu de Arão. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. A gente que desiste rápido, porque existem muitas mentiras malignas na nossa mente que falam, olha, você não é amado, você não merece nada, você não é filho de Deus. E é o próprio diabo que faz isso. Não era que o diabo não foi lá no deserto tentar Jesus e falar assim, se você é filho de Deus mesmo, se você é, olha o se, transforma essas pedras em pães. A tentação do diabo sempre vai ser com relação à nossa identidade. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos amados. Arão, gente, pecou, mas Deus não desistiu do plano que ele tinha na vida dele. Porque ainda assim Arão foi o sacerdote. E todos os seus filhos foram a linhagem sacerdotal do povo de Israel. Até Jesus, o nosso sumo sacerdote, quando acabou isso aí. Mas, então vamos entender. Arão, Deus não desistiu de Arão. E agora Arão e seus filhos estão sendo consagrados. E teve toda uma cerimônia, né? Nosso Deus, capítulo grande. 36 versículos para falar sobre essa cerimônia. Para mostrar o que, gente? As instruções de Deus são claras, detalhadas e devem ser seguidas de forma específica e intencional. Aquilo que Deus manda a mim e a você fazer, nós temos que ser detalhistas, intencionais. Não adianta a gente pensar só, eu até sei que Deus não se agrada disso, é uma mentirinha básica, é só não tem problema. Não, isso aqui é coisa pouca. Não, se Deus falou que não deve, então não deve. A gente tem muito disso, sabe, do evangelho. A gente ama a parte do evangelho que nos cabe, que nos dá bênçãos. E aí quando fala, não, se alguém te ferir a face direita, oferece também a esquerda. Não, essa parte não é pra mim. A parte do ferir a face eu não recebo, mas a parte das bênçãos, não. As instruções de Deus, e é por isso que é tão importante ler a Bíblia, gente. Este é o manual. Como viver uma vida feliz. Né? Como ter uma vida feliz? Ouça as instruções de Deus e siga-as na íntegra. Quer ser feliz? Viva o que Deus te criou para viver. Faça o que Deus te criou para fazer. Obedeça a todos os seus estatutos e mandamentos. Quanto mais se aproxima de Deus, mais Ele vai mostrar de coisas que devem ser mudadas. E aí esteja aberta para se arrepender e para tentar mudar. A vida do crente é essa. A gente não aceita o que a gente faz que a gente sabe que é errado. A gente luta contra o pecado. A vida do crente é essa. Nós não somos mais santos do que os outros. Claro, nós somos santificados pela palavra. Mas nós não somos mais merecedores do que outros. Os que não creiam, que não estão na verdade. Mas a gente sofre quando a gente erra. A gente não se acostuma com o pecado. A gente não ri do pecado. Ou não deveria, pelo menos. A gente não fica feliz. Porque foi só uma... Não. Foi só uma mentirinha. Foi só uma trapaça. Coisa pouca. Não, porque o pecado deve nos desagradar. Porque o pecado desagrada ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito do Senhor. Se é que vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, né? Como diz Paulo. E aí, gente, para poder terminar... Só um minutinho aqui. Para poder terminar, uma coisa que eu achei interessante, eu pesquisei. Sempre nas ofertas, a gente lê isso aqui, olha. Oferta para Deus, será que eu não sublinhei? Fala assim, o lóbulo do fígado. Eu não sublinhei aqui. Que coisa, não? E aí, nessas horas que a gente precisa, some, porque a gente fica nervoso. Tem uma parte que fala assim, que os rins... Vi aqui? Não. Se alguém souber e tivesse lembrar onde é que a gente leu, que agora eu não vou achar. Sempre fala do fígado e dos rins e de toda a gordura. E aí eu pesquisei assim, rins e fígado. Fiz uma pesquisa rápida no Google. Achei, ó.
Versículo 25 fala isso também. Versículo 25 do capítulo 9. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles. E eu pesquisei qual que é a ligação entre rins e fígado. E o que o Google me falou, a inteligência artificial do Google me falou, foi uma pesquisa muito rápida, né? Fala que os rins e o fígado eliminam toxinas. Meus filhos estão brigando. Acontece. Os rins e o fígado eliminam toxinas. Eles trabalham juntos para eliminar toxinas. O fígado filtra o sangue e pega as toxinas e envia para os rins, que elimina essas toxinas na urina. O fígado e os rins trabalham juntos para eliminar as toxinas. E para que serve o sacrifício, gente? Se não para eliminar as toxinas espirituais. O sacrifício, ele servia para quê? Para expiação de pecado. Era pegar o pecado de um e enviar para outro. Porque o pecado gera morte. Então, se aquela pessoa não vai morrer, o animal vai ter que morrer. É claro que seria rápido, porque o animal não consegue, o sangue de bodes, diz a Bíblia, não pode fazer expiação para o nosso pecado. Não de forma recorrente, não para sempre. Era muito momentâneo esse sacrifício. Mas olha que interessante, tirava-se do animal aquilo que tirava dele as toxinas, que eliminava as toxinas. E eu acho muito interessante, gente, porque nada do que Deus faz é em vão, sempre tem uma revelação ali por trás, e é o que eu amo na Bíblia. Eu amo olhar e procurar os segredos, e às vezes eu viajo até demais, mas é porque essa palavra é viva e sempre tem algo para nos ensinar. Amém? Hoje nós não precisamos mais do animal, por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de toda toxina espiritual. Nos purifica de todo pecado. Se creres no Senhor Jesus, você também será salvo, tu e a tua casa. Que você possa receber esse sacrifício que Jesus fez por você, a fim de ser salvo, você e sua família. Em nome de Jesus. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou ali pro culto e que o domingo de vocês seja abençoado e que a semana que começou hoje possa ser uma semana de bênção. Não se esqueça de ofertar algo pro Senhor. Oferte algo por amor, para Ele. Depois vocês me contam aquilo que vocês fizeram, se vocês sentirem paz com relação a isso. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus.